para todas as séries. Quando você tem um personagem, quando você tem um personagem que é desenvolvido numa série, num filme, num jogo, num livro e tudo mais, e ele é apresentado pro personagem principal da série, normalmente ele é apresentado com algum objetivo, porque senão ele não faz sentido existir. Então, aqueles personagens que não têm objetivo para a obra, eles acabam sendo chatos e mal definidos, mal desenvolvidos. Então, assim, o Bill, no jogo, ele tem um objetivo muito claro. Qual é o objetivo? A gente vai procurar o Bill porque a gente precisa cruzar o país. E não dá pra cruzar o país a pé, porque vai demorar muito. A gente precisa buscar o Bill para conseguir pegar um carro. Então o objetivo do jogo é: vou ver o Bill para ter o carro. Então todo o contexto do jogo, todo o contexto que é criado é para você ter um carro. Show. Na série é a mesma coisa. É a mesma coisa. Sacou? Na série é: vamos ver o Bill pra ver um carro. Quando chega lá, tem toda a história, e eles saem de lá com o carro. E é fundamental pro desenvolvimento da história. Entendeu? Por mais que pro personagem seja simples conseguir o carro, enquanto no jogo é muito mais complicado de conseguir o carro, porque no jogo você tem que jogar pra chegar até o carro. Enquanto na série ele só vai lá e tem um carro, e opa, temos um carro, vamos embora. É diferente, mas assim, o princípio que o personagem foi desenvolvido tá sendo bem executado. Então o personagem não é inútil nos dois lados, porque ele tá ali pra poder servir como um apelo pro personagem chegar a um ponto A e ponto B. A diferença é que na série eles criaram uma narrativa completa, então eles aproveitaram o formato de série pra contar uma história completamente diferente, uma história completamente nova, o que eu achei maravilhoso, e funciona. Então eu espero isso dos outros episódios também da próxima série. Agora, isso vale pra tudo. Então isso vale pra etnia, isso vale pra enredo, isso vale pra background, isso vale pra explicação de motivações. Então, se um personagem tem uma motivação e essa motivação não é importante pra história do personagem principal e do desenvolvimento e tudo mais, eu não vejo motivo de mudar essa motivação, porque ela não é importante pra história. Agora, se você tem um personagem onde uma motivação é muito forte pra história, aí eu acho que você não pode mudar. A mesma coisa com relação à etnia, a mesma coisa com relação à fisionomia. Então, tipo, se um personagem, a etnia não é importante pro desenvolvimento da história, não vejo problema em mudar em uma adaptação. Se a fisionomia de um personagem também não é muito importante pra uma história, eu também acho ok você não mexer. Eu dei um exemplo, uma vez a gente estava conversando sobre isso no Discord, eu dei um exemplo assim, se você tem um personagem onde a função dele é ser um mestre de katana, de katana, para poder ensinar o nosso personagem principal como usar uma katana. E aí, no livro, esse cara, ele é um mestre das artes marciais de katana, porque ele cresceu e tem um passado todo no Japão, porque a família dele é descendente oriental, ele é oriental, então ele conhece o Japão, então ele viveu anos no Japão e ele treinou o personagem por conta disso. Então ele foi treinar, ele tem essa bagagem. Ok, isso é importante, porque essa bagagem justifica a habilidade que o personagem tem para que ele passe essa habilidade para um personagem principal da série. Ponto. Aí é importante você ter essa bagagem, então é importante o personagem ser japonês, é importante ele ter essa ligação com a cultura, e é importante ele ter esse background construído para você poder justificar ele ser um professor de um personagem, suponhamos. Aí você faz uma adaptação. E essa adaptação, esse personagem, ele é norte-americano, que assistia animes e aprendeu a mexer na katana por conta disso. Você está destruindo esse conceito criado pelo livro, pelo jogo, pela série, pelo filme, etc., nessa adaptação. Então isso é uma adaptação ruim na minha visão. Agora, se você pegar, por exemplo, e ao invés de colocar ele japonês e colocar ele coreano, e ao invés dele ensinar katana pro personagem principal, ele ensinar uma arte chinesa de Kung Fu, de qualquer forma, o personagem ele tá servindo o papel dele, que é passar uma arte milenar pro personagem principal. Entendeu? Seja o primeiro katana ou uma outra arte marcial, mas você tem ali esse processo na adaptação. Aí você faz uma adaptação. Aí eu não vejo tanto problema. Talvez eu torceria o nariz um pouco, porque eu gostaria de ver o personagem usando uma katana e tudo mais. Mas eu não vejo tanto problema. Diferente de você pegar um cara que fala que, eu conheço a cultura e vou te contar sobre ela porque
Eu conheço. Ou ele explicar uma outra coisa completamente. Ao invés de ser, tipo, ao invés de ser uma arte oriental, ser uma arte ocidental. Aí eu já acharia que não. Aí você já tá fugindo demais do conceito, entendeu? Então, tipo, isso são coisas que as adaptações têm. E é bom a gente ter meio que a Resumindo, consciência. ainda bem que The Pasta of Us não está sendo adaptado pela Disney. Cara, eu vou te falar que eu nem vi as adaptações recentes da Disney, porque as últimas eu não gostei. E eu nem vi as próximas. A única que eu vou ver agora vai ser o Stitch, porque eu achei interessante e eu acho que vai ser bem fiel. Mas aí eu também entro nesse mesmo problema, do tipo assim, cara, o quanto que vai ser a mesma coisa que eu vou assistir. Porque Rei Leão eu não gostei da adaptação do filme. Por mais que seja a mesma coisa, por mais que tenha uma coisinha ou outra nova, eu não curti. Porque assim, se você já tem aquilo que já foi desenvolvido, eu não vejo muito sentido de você fazer um novo. Sabe? Se não for incluir algo diferente. E Rei Leão, eu particularmente não gostei. É o mesmo produto. Aí eu fico assim, isso já aconteceu. Se eu for ver o Rei Leão filme, por que eu vou ver o Rei Leão filme? Eu acho que o Rei Leão filme ele funcionaria para quem nunca assistiu o Rei Leão. Então ele poderia vir com o intuito de apresentar o Rei Leão para quem não conhece. Aí tudo bem. Aí eu olho por esse lado. Entendeu? Se The Last of Us fosse adaptado pela Disney, os instaladores e a Rota Purpurina. Não, eu acho que não. Acho que também não, né? Eu acho que primeiro que a Disney não ia nunca fazer um negócio de The Last of Us, porque The Last of Us é sanguinolento pra caramba. Já começa por aí, né? Então, mas assim, eu acho que a Disney ia querer recontar a história e talvez ia ser um filme resumidaço da história, sabe? Ia ficar ruim porque ia pegar tudo aquilo ali e tentar espremer em 1h30. Ia ficar muito ruim. Por isso, saca? Tipo, então, duas coisas importantes na adaptação que eu vejo. Primeiro, tem que ter uma coisa um pouco a mais que aproveite essa nova mídia ou esse novo formato. Então, seja uma linguagem diferente, seja uma tecnologia diferente. O Rei Leão, eu entendo ele existir, eu não gosto. Eu entendo ele existir porque ele foi muito mais, na minha visão, um teste de tecnologia do que qualquer outra coisa, porque eles fizeram o teste de tecnologia com Mowgli, ficou bom. Eu particularmente gostei da adaptação de Mowgli, porque a adaptação de Mowgli é bem diferente do filme original, porque o filme original, além de ser uma cadência bem datada, porque é um filme muito antigo, ele tem uma cadência muito lenta naquele filme. Mowgli resolve isso, tem uma cadência mais acelerada, então eu acho que a adaptação fez sentido. Já o Rei Leão, como é a mesma coisa, ele não adaptou. E algumas vezes no Rei Leão, eu sinto que eles erraram um pouco na cadência do filme. Eu acho que o ritmo do filme fica um pouco ruim, tá ligado? Por conta dessa adaptação. O ritmo do desenho é muito melhor. Eu vi até Mufasa e eu acho que isso é um erro recorrente, porque eu assisti a Mufasa e ele tem o mesmo erro, cara. A cadência do filme é muito ruim. O filme é muito... Tipo, ele tá aqui, aí tu pisca, aconteceu tal coisa, aí tu pisca, ele acontece tal coisa. Eu não sei se é porque é filme e a gente espera um desenvolvimento entre os enredos, tipo os buracos, serem preenchidos de uma forma muito mais linear, porque é filme, e no desenho a gente não tem tanto problema com passagem de tempo. Mas acho que também no filme você não tem problema de passagem de tempo desde que você faça isso do jeito meio que certo. E eles meio que erraram. Sabe, eu não curti, por exemplo, o Mufasa. Eu gostei da história do Mufasa, mas eu não gostei do ritmo que o Mufasa tem. A história, ok. Eu achei ok a história. Mesmo eles trazendo ali elementos novos. Confesso que esse novo Timão e Pumba não me agrada, eu prefiro o mais antigo. Esse Timão e Pumba que brinca com a quarta parede, eu acho interessante, mas eu não me agradou. Não que seja ruim, mas não me agradou. E ok. Achei ok, sabe? Tipo... Não achei um filme digno de ser um Mufasa da vida. Mas é isso, eu sou velho, eu assisti Rei Leão quando eu tinha poucos anos de vida, era o desenho da minha infância. Então, a minha visão de Rei Leão vai ser muito diferente de uma criança que tá nascendo em 2017, 2018 e tá assistindo Rei Leão pela primeira vez. Talvez pra ele, esse novo filme do Rei Leão, esse novo filme do Mufasa tenha um peso muito mais próximo pra eles do que tem pra gente. E talvez esse novo Rei Leão seja o Rei Leão antigo pra gente. Vai entendeu? assistir o maravilhoso Branca de Neve, que a guria não é branca e é mais feia que a Avelin.
Eu não vou assistir, não, honestamente, porque eu vi que as atuações não tão legais. Pelo trailer e tudo mais, eu vi que muita gente tava reclamando das atuações e tudo mais. Eu falei, mano, eu já não tenho muito saco pra filme de princesa. Nada contra, mas eu não tenho muito saco. Porque eu gosto de musical. Tem muitos filmes de princesa que eu gosto. Mas, assim, por exemplo, recentemente eu gostei de Frozen. Frozen é bom. Eu gostei de Enrolado, também é bom. Dos antigos, Bela e a Fera também é bom. Acho que só, que eu gosto, né? Não desmerecendo os outros. É público. Eu particularmente não gosto. Então, assim, todas as adaptações... Eu não vi a adaptação... É porque tu é a nossa princesa. Olha aí. KKKKK. Para. Eu, por exemplo, eu já não assisti a adaptação do Aladdin. Porque eu gosto dos desenhos, sabe? Tipo, eu não senti a necessidade de ter uma adaptação. Não sei. Diferente, porque assim, o desenho e o filme, na minha visão, é uma mídia muito parecida. Porque se eu quiser ver o desenho, se o filme não tá datado, que filme que tá datado? Peter Pan tá datado, Mowgli tá datado, aquele da Malévola. Eu gostei do Malévola, porque o Malévola, se você parar pra pensar na Bela Adormecida, está extremamente datado. Se você parar pra assistir, é muito antigo. Então, a linguagem do desenho, ela acaba não comunicando com a linguagem que a gente tem nos dias atuais. Então, aí eu vejo sentido em você fazer uma adaptação. Agora, os filmes dos anos 80, 90, eu acho que ele ainda funciona, sabe? Ele ainda não tá velho o suficiente pra fazer uma adaptação. Acho que se a Disney segurasse pelo menos uns 10, 15 anos, daria pra fazer uma adaptação melhor desses outros desenhos da época de 80, da época de 90. Então, tipo, Aladdin, eu já acho que o Aladdin era muito bom do jeito que ele era, não precisava. Ele não me impede. Eu não fico vendo o Aladdin e falo, caramba, olha só, a linguagem que eles falam tá muito coloquial. Nossa, tá difícil de entender algumas coisas que eles falam porque tá difícil, que é outra cultura. A forma de falar mudou. Nossa, a animação era muito travada, né? Você vê que o personagem ele meio que fica parado e só o braço dele mexe, porque era a limitação da época. Então, nesses casos, eu acho que faz muito sentido você fazer uma adaptação. Muito. Por isso que eu nem falei de Malévola, eu acho que nem tem problema, eu acho que Malévola é até ok. Por mais que não conte a mesma história, seja uma história completamente diferente, ok. Sabe? Tipo, é ok porque tipo, o período, Peter Pan também tem outra história completamente diferente, também acho ok. Porque ele é muito antigo, muito antigo. Agora pegar mais recente, tipo Moana. Moana vai ter uma adaptação em live action. Honestamente, por quê? Capaz. Eles querem lacra e farmar grana. Pra quê? Não, olha só, Ryder, eu não vou nem entrar nesse tópico, porque eu odeio discutir esse tópico e eu odeio falar sobre isso, porque eu acho completamente sem sentido esse tipo de debate. Ponto. Sem sentido. A questão é, o filme é bom ou o filme é ruim? É isso que eu tô debatendo, tá ligado? Eu odeio esse papo de lacração. Odeio. Eu acho que quem começa a trazer esses papos de lacração é porque não tem argumento. Vamos falar argumentos. Argumento pra mim é, a história é uma porcaria, não tem necessidade de escrever uma parada dessa porque a história antiga funciona e não tem necessidade de ficar trazendo uma adaptação. Esses são os pontos que eu gosto de falar, tá ligado? Eu não gosto de ficar entrando nesses tópicozinhos de internet, de polêmica, de lacração e deslacração não, que isso aí pra mim eu não gosto. Particularmente. Eu acho que é uma discussão tão fútil e vazia que não faz nem sentido debater. Então, assim, o ponto todo é... Certas adaptações, pra mim, fazem mais sentido você trazer adaptações do que outras. Por conta desses elementos que eu falei de data... tá datado, tá ruim de assistir, a tecnologia era velha, a tecnologia era boa, a tecnologia... Tipo, Rei Leão pra mim funciona hoje. Moana, eu tava falando do Moana que a Nai colocou ali. Moana, eu acho que, além de ser uma tecnologia extremamente recente, o filme é bem redondinho, funciona bem, a linguagem dele funciona. Agora, pra que você vai fazer um live action? Pra alcançar que público? Porque vai continuar sendo um desenho em formato de filme, então o público principal vai continuar sendo um público mais infantil. Se você tem esse público, se você tem esse desenho, pra que você vai criar um filme? Bota pra assistir o desenho. Agora, passou-se 30 anos, já temos tecnologias melhores, já temos coisas melhores. Moana, as crianças de hoje em dia não estão assistindo mais Moana, porque Moana é uma história que ficou no passado e ela tá extremamente datada. Ok, vamos fazer uma adaptação de Moana. Acho super válido. Entendeu? Então, tipo assim, Como Treinar Seu Dragão, Stitch, Moana...
São adaptações que eu vou ver, porque eu tenho um apego emocional demais com esses filmes, assim como Rei Leão eu também tenho. Eu assisti Rei Leão no cinema, o filme do Rei Leão no cinema, entendeu? Então, como eu tenho essa ligação com os filmes, eu vou assistir. Mas, particularmente, eu acho extremamente desnecessário a necessidade de ter uma adaptação desses filmes. Porque acho que não precisa. Se eu quiser ver Lilo e Stitch, eu vou colocar no Disney e vou ver Lilo e Stitch, sabe? Se eu quiser ver Como Treinar Seu Dragão, ou eu vou ler o livro, ou eu vou assistir o desenho da DreamWorks. Agora, pra que eu ter um formato diferente? Eu não entendo, particularmente falando. E eu sei que vai ter muita gente que vai discordar de mim, e tá tudo bem, não tem problema nenhum você discordar de mim. E se não tivesse... O ponto é, se não tivesse público, não existiria. Então, com certeza tem público. Tanto que eu vou ver. Mas eu não acho necessário. Então, no fim das contas, vai ter público, vai ter dinheiro, vai gerar tudo pra empresa, e eles vão continuar fazendo. Entendeu? Então, tipo... Eu prefiro ver uma coisa diferente, uma coisa nova. Como é o caso de The Last of Us. Por que eu tô animado com The Last of Us? Porque, olha só, esse é um ótimo ponto. Por que eu tô muito animado pro The Last of Us? E por que eu acho que a adaptação da série do The Last of Us é muito positiva pra série da HBO? Porque a mídia do The Last of Us não conversa com a mídia que o The Last of Us está sendo adaptado. É a mesma coisa de você pegar um filme e adaptar em uma série, e adaptar em um livro, e adaptar em um desenho. É a mesma coisa. Por quê? Porque o livro, ele não se comunica com o mesmo público. O público que lê um livro não é o mesmo público que assiste uma série. O público que joga o jogo não é o mesmo público que assiste uma série. Então isso eu acho que faz muito sentido você ter uma adaptação de um jogo para um filme do que de um desenho para um filme. Porque o desenho, ele tem 1h40 e ele é uma animação que você para 1h40 da sua vida para poder assistir. E funciona. Um filme é a mesma coisa. 1h40, só que com pessoas interpretando ao invés de um desenho. Como é a mesma coisa, para mim não faz muito sentido. Um jogo para uma série, a Grazi, ela não consegue jogar The Last of Us. Ela já tentou. Ela não consegue. Por quê? Porque ela não tá familiarizada com The Last of Us. Ela tem interesse na história, ela me viu jogando, ela gostaria de assistir essa história, ela gostou, mas ela não tem o hábito de jogar, então ela não consegue jogar pra poder ter. Quem não tem um videogame nunca vai conseguir jogar The Last of Us. Entendeu? E aí você traz a série porque você traz ela de um jeito muito mais simples pra poder todo mundo conseguir consumir. Só você ter a assinatura da HBO pra você conseguir consumir. Ter uma televisão, coisa que todo mundo tem, praticamente. Hoje em dia, no século XXI. E pronto. Você não limita isso pra você comprar um videogame, pra você comprar um jogo, pra você comprar pra poder você conhecer aquela história. Então eu acho essa adaptação extremamente válida. A mesma coisa com livro. Muita gente não tem tempo de ler um livro, muita gente não consegue ler livro, muita gente tem dislexia, não tem dificuldade de ler livro, muita gente tem TDAH, que tem dificuldade de ler livro, então se priva de muitas histórias por conta das séries, por conta do formato. E aí quando você traz uma adaptação de um livro pra uma série, pra um filme, putz, bah, faz sentido. Então, nesses casos, eu acho super válido. Sacou? Então, isso tudo pra mim, ok. Esse papo de lacração, esse papo de Disney fazer... O ponto não é esse. Pra mim, o erro da Disney não tá nessas discussões de internet que todo mundo faz. Não é esse o ponto que faz os filmes da Disney ser ruim. O ponto pra mim é... Os filmes da Disney funcionam no jeito que eles são, o formato que eles estão funcionam, e a Disney tenta trazer esse mesmo formato de um jeito diferente, mudando por completo várias coisas que as pessoas vão, obviamente, comparar o A com o B, porque o formato é o mesmo. Agora, se a Disney fizesse... Eu tenho certeza que se você pegar e comparar o Piratas do Caribe, o brinquedo do Piratas do Caribe com o filme, você vai ver que tem um monte de coisa diferente entre o brinquedo e entre o filme. Talvez os personagens do brinquedo sejam com outros nomes, tenham outras etnias, tenham outras caras, tenham outros formatos. Porém, o brinquedo você tem que ir lá pra Disney, em Orlando, pra você poder entender como é que o brinquedo funciona e aproveitar o brinquedo. E o filme... ele é muito mais acessível. Então, muita gente conheceu a história do Piratas do Caribe pelo filme do que pelo brinquedo. Sendo que ele é um filme baseado em um brinquedo da Disney, pra quem não sabe, aí fica informação. Entendeu? Piratas do Caribe é um filme baseado no brinquedo. Então, tipo, esse tipo de adaptação eu acho válido. O problema não tá na adaptação, e sim nas escolhas. A mesma coisa do Tomorrowland, que também é um brinquedo da Disney, só que a história é meio ruim.
O filme é ruim. Não sei se o brinquedo é, mas o filme é ruim. Eu, particularmente, não gostei. Entendeu? Enfim, pra mim, os problemas da adaptação são esses. Adaptações precisam adaptar. Então, pra você adaptar um ponto pra outro, as mídias têm que ser diferentes. Você tem que trazer a acessibilidade de uma mídia através de outra. Quando não tem isso, a adaptação não é necessária. E aí, por conta disso, começam umas discussões sem sentido na internet, porque a galera não tá mais preocupada com a história. A galera tá muito mais preocupada com picuinha e debate sem sentido nas redes sociais do que realmente com o enredo da história. Entendeu? Pra mim é muito mais importante a história. E se eu quiser ver uma história que tá no mesmo formato, pra que eu vou ver a adaptação? É o caso que aconteceu com um monte de adaptação. Eu não vi Aladdin, provavelmente não vou ver Moana, provavelmente não vou ver... eu vou ver Lilo e Stitch por conta do apelo emocional, mas, tipo, não sinto necessidade de ter, sabe? Se for comprar a mesma história, se for falar a mesma coisa, mesmo formato também. Pra que adaptar? Adapta uma parada que não tem, que não existe. Adapta um livro, mano. Adapta um livro num filme. Acho que vai ser muito mais maneiro. Adapta uma história que não tem filme. Saca? E assim por diante. Eu gostei do live action do One Piece porque eles tiraram as partes inúteis e também porque ficou bom. Pois é, aí que tá. One Piece. Por que o One Piece é bom? Por quê? Porque o One Piece ele tem uma barreira. 1000 episódios. Ele tem uma dinâmica de episódios semanais. Uma dinâmica lenta ao longo de 20 anos pra contar uma história que ainda não chegou no fim. O que a série fez? Vamos encurtar, vamos resumir e vamos adaptar filme e simplificar. Da Moana vai ser pra gente olhar o The Rock fazendo uma alga. Pois é, o filme da Moana é exatamente isso. Inclusive, o The Rock fazendo uma alga 2 vezes, né? Porque ele já dublou uma alga e vai fazer uma alga. Então, tipo... Sei lá, mano. Eu não sei por que teria que ter. Eu não vejo sentido nisso. Eu não vejo necessidade. Eu prefiro muito mais que pegasse essa grana e colocasse numa parada nova. Inovadora. Sacou? Tipo, ó, adaptar Mary Poppins... Show. Ah, mas o filme tá um pouco diferente. Tá bom. Por quê? Porque Mary Poppins é um filme de 1940, velho. É muito antigo. Aí tudo bem. Agora, tipo, entende? Aí você traz uma versão remodelada pros dias atuais, ou trazendo ali uma mais tecnologia, porque Mary Poppins foi importante. Trouxe ali muitas coisas pra época e tudo. Então, tipo... Saca? Então, a minha visão é essa. O The Rock dublou o Malga, sim. Ele dublou o Malga tanto no Moana 1 quanto no Moana 2. E tá fazendo o Malga no filme também. Eu tô extremamente animado pra série de Harry Potter, Duarte. Extremamente. Por quê? Porque o filme do Harry Potter, ele tem vários problemas que eles não adaptam do livro. Isso faz o filme ser ruim? Não, o filme continua sendo bom. Mas ele tem ali vários buracos. Eu li o livro e eu vi os filmes. Tem muitas coisas que eu gostaria de ter visto nos filmes que não vieram por conta da realidade. Tem muitas histórias que não foram aprofundadas no filme porque não tem tempo de tela pra conseguir aprofundar. Cálice de Fogo, Ordem da Fênix, Enigma do Príncipe, Relíquias da Morte. Tem muita coisa que ficou de fora. Por quê? Porque tem que colocar muita informação dentro de um trechinho. Eu acho que Câmara Secreta e o Prisioneiro de Azkaban funciona. Porque é mais curtinho, o livro é pequeno e tudo. Tem muitas coisas que são deixadas de fora? Tem, mas não impactam tanto na história quanto impactaria. Tem muito buraco nos filmes de Harry Potter, baseado nos livros. Então, você trazer uma adaptação pro Harry Potter em série, eu acho que vai funcionar melhor. Por quê? Porque ele é um meio termo. O filme é muito curto. Art Poposalm pediu TTS. Essas mudanças que chamam de lacração são o menor dos problemas, e normalmente nem são os problemas. O problema é justamente a preguiça de desenvolver uma narrativa consistente para um filme, o que sabemos que eles conseguem vir de filme da Cruella. A adaptação da Cruella foi boa. Foi uma parada completamente diferente, completamente sem sentido, não tem nenhum vínculo. É uma história completamente nova que funciona. É bom o filme. Eu gostei do Cruella, falando nisso. Entendeu? Tipo, eu não gosto nem desse tema. Quando a galera escreve no chat lacração, eu já falo assim, tá sem argumento. Sem argumento, mano. Traz argumento. Traz uma parada maneira. O cara que fica assim, porque mimimi de lacração, irmão. Na boa, sabe? Tipo, isso não é importante pra história. Como eu falei no início, não é importante pra história. Se for importante pra história, vai ter todo um contexto pra poder explicar. Dá uma preguiça, exatamente, Olist. Mas enfim, o ponto que eu quero trazer do Harry Potter é:
Faz sentido pra mim ter uma série de Harry Potter porque ela tá no intermédio. Assim como faz sentido também ter um jogo de Harry Potter na minha visão. Porque também tem um intermédio. Então, por exemplo, você tem uma estrutura de narrativa criada nos livros. Show. O livro, ele é lento pra você poder ler. Você não consegue, numa sentada, ler 5 livros. Não dá. Por mais que você seja um exímio leitor. Então, mas numa sentada você consegue ver 5 filmes. Então você já consegue trazer uma acessibilidade pra obra. Então, você fazer uma adaptação, você picota muita coisa, você deixa muita coisa de fora, mas você consegue enxutar ali melhor os conteúdos e conseguir traduzir em filmes. Os filmes de Harry Potter são ótimos. Os livros, na minha visão, são melhores. Isso não tira o mérito dos filmes serem ruins. Eu gosto dos filmes. Tem muita coisa que gostaria que tivesse nos filmes? Tem. Aí nós teremos uma série. Numa série, você tem aqui mais tempo pra desenvolver muitas coisas, pelo que eles falaram. Cada temporada vai ser um livro, então eu fico muito ansioso pra poder ver a temporada do Prisioneiro de Azkaban, a temporada do Cálice de Fogo, a temporada do Ordem da Fênix, que na minha humilde opinião, Ordem da Fênix tinha que ser pelo menos 2 ou 3 temporadas pra poder você conseguir contar a história sem precisar correr com nada. Então, tipo, isso que é interessante, que é uma coisa que a série proporciona. Então tá ótimo. A série existir não vai tirar os filmes da existência e não vai tirar os livros da existência. Ela vai se aprofundar em um formato diferente, trazendo uma coisa nova, trazendo um viés diferente. A mesma coisa, por exemplo, tem um livro que eu gosto muito chamado Histórias de um Passado da Terra. É uma série de livros. E nessa série de livros, são 3 livros, O Problema dos Três Corpos, A Floresta Negra e O Fim do Mundo. O Fim da Morte. Eu tô no 3º livro, ainda não terminei ele. E o primeiro livro, O Problema de Três Corpos e tudo mais, foi adaptado numa série de Netflix. Muita gente começou a reclamar de muita coisa. E certas coisas que foram reclamadas até fazem sentido, que foi por conta das escolhas dos personagens não serem asiáticos. Porque o livro todo se passa na Ásia. Concordo, e é aquilo que eu falei. Quando você tira o background, ele fica meio sem graça. Porém, a parte mais importante da história é por conta da revolução cultural que rola na China. Isso era um dos motivos que o personagem ser chinês é importante para a obra. E eu acho que na série eles conseguiram adaptar isso bem, porque tem personagens chineses na série que se envolve com a revolução cultural da China, tem essa história muito bem construída, simplificada, porém bem construída, e funciona. E funciona, ele adapta. Porque se você quiser a história original, o filme continua lá. Agora, você está trazendo uma releitura de um livro oriental, que tem uma leitura um pouco diferente, que tem uma cultura diferente, que tem alguns termos que são mais difíceis de você conseguir entender. Eu tive certa dificuldade lendo o livro porque eu sou ocidental, e estava lendo uma obra oriental e eu senti dificuldade. Então, isso já é uma barreira, como eu falei contigo, para adaptações. Eu acho que tem algum problema de barreiras que quando você faz uma adaptação resolve. E na série eu gostei. Muitas coisas na série fizeram sentido, eles até misturaram. Por exemplo, na série do Problema dos Três Corpos, eles misturaram ali histórias dos 3 livros, porque seria mais conveniente você misturar essas 3 histórias no passado para você ir contando elas com o tempo. No livro, como você faz trocas geracionais, funciona muito bem, mas aí você tem aquele problema de que na série você tem que contratar atores, então você tem que ficar contratando novas pessoas toda hora, isso acaba dificultando a produção da série. Eu não achei um problema, porque eu acho que adaptou bem, e no fim das contas a história tá lá. O fato da história ser contada na primeira, na segunda ou na terceira temporada, pra mim, indifere desde que a história esteja lá. Os personagens são diferentes, o contexto é diferente, mas a história é lá. Aquele negócio que eu falei do Bill pra vocês, né? O objetivo do Bill é entregar o carro pro Joel. O carro tá lá, a necessidade tá lá, tanto na série quanto no filme. Por mais que eles tenham mudado o contexto. Então, tipo, pra mim faz sentido essas mudanças. O que não faz sentido é você, por exemplo, se eles fizessem essa... Eu ficaria chateado, por exemplo, se eles fizessem essa adaptação e ignorassem por completo toda a questão da revolução cultural que tem na China, porque é uma parte muito importante nesse livro. Para quem não... Eu recomendo, inclusive, essa obra. Lembranças de um Passado da Terra, muito bom. É de ficção científica. Tem uma série na Netflix chamada O Problema de Três Corpos, que é baseado nessa série. Então, tipo, como o problema cultural é extremamente central pro enredo da série, pro enredo do livro, ter isso muito bem representado na série, ok, de forma diferente, sim, mas tá lá. Isso eu achei legal. Então, no fim das contas, eu gostei da adaptação, eu acho que foi ótimo.
E eu acho que a galera reclamou muito desse negócio cultural, porque não são atores chineses e que não sei o que. Cara, tem uma série chinesa, vai lá assistir a série chinesa. Se você quiser ver atores chineses, já tem uma série chinesa. Você quer uma história 100% por chineses? Veja o livro. O livro é muito bom, isso não tira a obra principal. O ponto da adaptação é você trazer essa adaptação para um público diferente. Esse é o contexto todo que eu tô trazendo, sacou? É muito da hora você ver As adaptações, para mim, funcionam quando elas trazem... Elas possibilitam que públicos que não leriam, que não viriam, que não conheceriam a história, conheçam a história. Então, para mim, já tá valendo a adaptação. Esse é o ponto. Dei uma volta pra falar isso, né? Mas, enfim. Tanto que o nome é adaptação, porque a galera cisma, o que eu sinto que a galera cisma muito, Nai, de não, essa coisa tem que ser melhor do que o livro. E nada vai ser melhor do que o livro. Nada. Ó, The Last of Us, a série, não vai ser melhor do que o jogo. Por quê? Porque eu conheci a série no jogo. Eu gosto do jogo. Vai ser melhor o jogo. Ponto. Pra mim, eu vou achar o jogo melhor. Porque foi como eu conheci. Porém, uma pessoa que nunca jogou, uma pessoa que não conhece, uma pessoa que nunca teve acessibilidade, nunca teve um PlayStation na vida, vai conhecer essa história e vai achar que a série é muito melhor do que qualquer jogo que ela for jogar. E talvez, se ela assistir o jogo no futuro, ela vai achar chato, porque você vai ter muito período de gameplay ali no meio que vai desencorajar ela a assistir. Saca? Esse é o ponto, mano. No fim das contas, esse é o ponto.